Olá, estamos de volta então para falarmos a respeito das penas. Essa matéria é gostosa e saibam os senhores que a OAB cobra de monte, tá? Então, nós vamos falar aí, nós vamos dividir a nossa aula de penas em duas partes, tá? Então, nós vamos falar na primeira parte das penas em geral, né? Então, nós vamos falar das penas em geral. E depois nós vamos falar dos benefícios trazidos, né, e atrelados aí à questão das penas, tá? Então vamos colocar aqui no quadro, ó. Nós vamos falar nesse primeiro momento das penas. Então, primeira coisa, né? Então nós vamos falar até o final, nós vamos tratar da teoria da pena, porque nós vamos fechar a nossa aula de hoje ligado então à parte geral para a OAB, tá? Então nós vamos falar até o artigo 120. Tudo bem? Até o fim. Então, nós temos aí mais 3 aulas, é o que nós vamos tratar, é tudo pena, tá? Quer seja pelo concurso, quer seja pelas causas extintivas da punibilidade e assim sucessivamente. Começando então, professora, o que eu sei que é pena para nós no Código Penal? Então, olha só. Antes de falar das penas propriamente ditas, nós vamos entender o que é infração penal. Professora, o que é infração penal para nós? O artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele diz para nós que será considerado infração penal todo crime e ou toda contravenção penal. Então, professora, de acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, nós vamos trabalhar um sistema dicotômico para falar e definir para nós o que é infração penal, perfeito? Então, eu tenho aqui um sistema dicotômico. Por que dicotômico? Porque ele bifurca as espécies de delito ou de infração penal em 2. Ele fala que crimes serão todos aqueles em que eu vou dar pena de reclusão, detenção e multa. E será contravenção, isso é a definição legal, perfeito? E será contravenção quando eu der para o sujeito prisão simples ou multa, tá? Então essa é a definição legal. Professora, onde estão as contravenções penais? Olha só, as contravenções penais, elas estão tipificadas no Decreto-Lei 3688, nossa, o que eu fiz aqui? 36, vamos corrigir, vai ficar bonitinho. 3688/41, tá? Então, depois do Código Penal aí, surge para nós o Decreto-Lei 3688/41, que vai tratar das contravenções penais. Só que nós não vamos falar delas, né? Elas são consideradas por Nelson Hungria crime anão, elas têm espécies de punição muito simples. E, diante disso, nós temos, por exemplo, algumas condutas que é para falar que contravenção penal ela tem sofrido um grande esvaziamento de punição, porque não se faz mais, quando o Estado entende por bem em punir, ele já define essa punição, ou ele já define que essa punição será em forma de crime, tá? Então nós temos, o que tem acontecido na prática? Muitas figuras de contravenção, elas têm se tornado condutas criminosas. Tudo bem, por exemplo, o disparo de arma de fogo, né? Mas ainda existem condutas que estão lá, por exemplo, vias de fato, jogo de azar, jogo do bicho, importunação de sossego alheio, são figuras que estão tipificadas no Decreto-Lei 3088/41, que nós não vamos tratar. Por que nós não vamos tratar, professora? Porque nós vamos falar da teoria das penas. E quando a gente vai falar das penas, o Código Penal traz para nós, então vamos apagar aqui, tá? Só isso aqui, só coloquei para vocês estudarem a definição. Nós vamos colocar o artigo 32, ó. Artigo 32 do Código Penal, que é o que vai tratar para nós das penas de reclusão, detenção e multa, tá? Então, ó, o artigo 32 diz assim: são espécies, eu vou até pôr maior, para ficar, porque nós vamos usar esse quadro aqui um pouquinho mais. São espécies de pena: as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direitos, penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos
e a multa, ok? Professora, beleza, nós vimos então que o artigo 32 traz para nós as penas privativas de liberdade, as penas restritivas, nossa, até enrolei, as penas restritivas, parece um trava-língua, de direitos e a multa. Professora, o que é uma pena privativa de liberdade? Veja só que quando a gente fala de pena privativa de liberdade, eu estou atrelando a prisão do sujeito. Eu estou atrelando, óbvio, a restrição da liberdade dele. Então nós vamos dividir a pena privativa de liberdade em reclusão e detenção. Ah, professora, beleza. Reclusão e detenção. Penas privativas de liberdade, eu vou restringir a liberdade dele. Penas restritivas de direitos, eu vou restringir direitos. Então, nós vamos entender que o artigo 43 vai trazer para nós espécies de penas que vão tratar de restrição de direitos, ou seja, não está atrelado diretamente a preceitos de liberdade, ao status libertatis. Agora, professora, e a multa? A multa, de acordo com a lei de introdução ao Código Penal, ela pode ser fixada sozinha ou ela pode ser fixada como uma pena privativa de liberdade. Por quê, professora? Porque quando você pega o artigo 1º lá da lei de introdução ao Código Penal, ele diz assim: eu vou dar a pena de reclusão com multa ou detenção com multa ou só a multa. Então, ele coloca que a multa pode ser combinada, acumulada ou de forma alternada fixada. Tudo bem? Professora, se a pena é de reclusão, o sujeito poderá cumprir a sua pena em 3 regimes. Quais são esses regimes, professora? Regime fechado, semiaberto e aberto. Tá? Então, presta bem atenção, se a pena é privativa de liberdade, ele tem 2 formas de cumprir, 2 regimes, reclusão e detenção. Porém, a reclusão, onde você tirou isso, professora? Do artigo 33, tá? Então, o artigo 33 do Código Penal diz como deverá ser cumprida a pena de reclusão e de detenção. Então, ele diz que reclusão vai ser fechado, semiaberto e aberto, e de detenção, semiaberto e aberto. Ah, beleza, professora. Então, como que vai ser cumprida essas penas, tá? Essas penas, o regime fechado, o artigo 34, fala para nós que ele vai ficar em estabelecimento prisional, ele não vai poder, em regra, sair desse estabelecimento, muito embora o artigo 34, lá no seu parágrafo, autorize esse preso a sair do estabelecimento prisional quando for para trabalhar para a administração pública, tá? Então, excepcionalmente, ele poderá sair. No mais, ele trabalha dentro do presídio, ele estuda dentro do presídio, ele não pode sair, porque o regime já fala o nome, é o fechado, tá? Agora, professora, regime semiaberto. O artigo 35 diz que o regime de semiliberdade, o sujeito poderá sair para trabalhar, mas deve retornar ao estabelecimento, né, prisional para a sua pernoite. Então ele volta para a tranca. Então ele fica no horário comercial, ele pode trabalhar fora do estabelecimento, né? Tanto é que é uma semi-liberdade. Ele pode sair para trabalhar fora do estabelecimento, mas ele deve voltar para a pernoite, tá? Professor, e o regime aberto? No regime aberto, ele vai cumprir, vocês vão por aí, né? Tá no 36. Ele cumpre pena na colônia agrícola. Priscila, o que é essa colônia agrícola? São lugares que o sujeito ele já tem que ficar, ó, tanto é que você faz a leitura do artigo 36, ele fala, olha, o Estado já está dando para ele um voto de confiança tão grande que ele vai ficar num lugar que nem tem tranca, né? Que a gente, na verdade, minto, não é colônia agrícola, você vai pôr certinho, casa de albergado. Casa de albergado. Professora, colônia agrícola é para o semiaberto. Colônia agrícola industrial, vai mexer com as mãos. Ah, tá, professora. E aqui presídio, penitenciária, tá? Fechado, penitenciária. Ah, professora, a lei fala isso? Fala, e curiosamente, né? A OAB fez uma pergunta, onde casa de albergado? A OAB perguntava onde o sujeito no regime aberto cumpria pena. Então a resposta era casa de albergado.
Ah, beleza, professora, então eu entendi que regime fechado, semiaberto e aberto. Como que eu vou fixar esses regimes? O parágrafo 2º diz para nós que se a pena do sujeito é maior que 8 anos, então 8 anos, vamos até pôr de verdinho. Se a pena do sujeito é de 8 anos e 1 dia, ele obrigatoriamente vai ficar no regime fechado, perfeito? Agora, se a pena dele é de 8 e maior que 4, então vamos pôr assim, ó, menor que 8 e maior que 4, ele vai ficar no regime semiaberto. E se a pena dele é até 4, ele vai ter pena no regime aberto, tá? Então, professora, só que no semiaberto e no aberto, eu vou ter que levar em consideração a primariedade. Então, ele tem que ser primário. E vou juntar a pena para definir a ele o regime adequado, perfeito? Perfeito, professora. Então, nós vimos as penas privativas de liberdade. Como que estão... Agora aqui uma atenção. Como que então surge para nós a pena restritiva de direitos? Olha só, o artigo 44 diz para nós como e quais situações se darão a troca, porque se eu tô falando que é pena restritiva de direitos, eu não tô deixando o cara preso. Só que eu vou ter que ter o quê? Requisitos. Que requisitos são esses, né, professora? Quais são os requisitos que estão lá no artigo 44 do Código Penal? Esse artigo 44, ele diz assim, ó, o sujeito tem que ser primário. E aí, primário, nós vamos pôr um asterisco, porque daqui a pouco ele vai falar que não precisa mais. Então, em regra, o sujeito tem que ser primário. Ele tem que ter cometido um crime que não tenha violência ou grave ameaça à pessoa. Então, ele cometeu um crime que não tenha violência ou grave ameaça à pessoa. E a pena dele não pode ser superior a 4 anos. Então, professora, se ele é primário em regra, ele cometeu um crime que não tem violência ou grave ameaça à pessoa, e esse crime que ele cometeu não é maior que 4, o juiz vai fixar a pena privativa de liberdade e vai substituir, então presta atenção, ele fixa a pena privativa de liberdade, mas ele vai substituir por uma pena restritiva de direitos. Ah, entendi, professor. Então, na verdade, as penas restritivas de direitos, elas não existem por si só. Elas só vão existir quando, então, uma pena privativa de liberdade, com o preenchimento dos requisitos do artigo 44, o juiz poderá, então, e aí entenda-se bem como poderá, ele deverá substituir essa pena de prisão por uma pena restritiva de direitos. Então, é nesse momento que surge, tá? Agora, se a pena é igual a 1 ano, ele dá uma restritiva. Se a pena for maior que... maior não, peraí. Se a pena for maior ou mais de 1 ano, ele pode dar 2 restritivas com a multa, tá? Então, professora... Então, o juiz ele vai fixar uma pena privativa de liberdade. Por que ele vai fixar? Porque pode acontecer do sujeito não cumprir as penas restritivas. E aí, se ele não cumpre as penas restritivas, essas penas voltam a ser penas privativas de liberdade, tá? O artigo 43 traz para nós as espécies de penas que são aí consideradas para nós restritivas de direitos. Então, ele traz lá, ó, interdição. Você vai pegar o artigo 43, ok? Eu tô só colocando aí. Ele traz que vai ser uma pena restritiva de direitos, interdição temporária do final de semana, ele vai colocar restrição, por exemplo, algum documento do réu. Então ele tá falando lá assim, ó, eu tenho prestação de serviço à comunidade, é uma pena restritiva de direitos, ele tem interdição temporária de direitos, limitação do final de semana,
prestação pecuniária, e essa prestação pecuniária nós já vamos colocar aqui. Por quê? Vou pôr até de vermelho. A prestação pecuniária é uma pena restritiva de direitos, tá? Então, dentro do rol do artigo 43, quando o juiz ele entende por bem desses requisitos, ele vai substituir a pena. Professora, prestação pecuniária é dinheiro? É. Multa também é. Porém, a multa, vocês vão olhar lá o artigo 49 até o 51. Porém, a multa, ela é paga para o Estado. Ela nasce e morre dívida de valor. A pena restritiva de direitos em forma de prestação pecuniária, ela é paga para o ofendido ou seus sucessores legais, como forma de indenização, tá? E, presta bem atenção, ela não nasce dívida de valor, ela se torna dívida de valor em razão da possibilidade do sujeito preencher os requisitos. E aí o AB fez uma seguinte pergunta, ó. Olha o que ela perguntou. Se o sujeito não paga a multa, se ele poderia, então o sujeito estava sendo acusado de não pagar a multa. E aí perguntava se ele poderia ser preso em razão do não pagamento da multa. Olha só, nós não admitimos diante do Pacto de São José da Costa Rica que ninguém fique preso por dívida de valor, a não ser por dívida de alimentos. Então a resposta aqui era o seguinte, não, ele não poderia ser preso pelo não pagamento da multa. O que vai acontecer aqui, professora, se ele não paga a multa? O Estado pode executar, porque vira dívida ativa. Agora, se ele não paga a prestação pecuniária para o ofendido, o que vai acontecer, professora? A pena dele volta a ser uma pena privativa de liberdade. Aí ele pode ir preso, se assim comportar a sua prisão, tá? Para a gente fechar essa questão da aula de hoje, uma coisa importantíssima. O artigo 43, ele diz para nós uma coisa importante. O que ele diz, professora? Aliás, que até antes ele dizer, eu só posso falar em pena restritiva de direitos se antes ele teve uma pena privativa de liberdade, ok? Ok. Então, o juiz, ele vai analisar se o sujeito é primário. Cuidado, porque esses preceitos, esses requisitos têm que ser acumulados, tá? Não basta que nós tenhamos uma pena que não é superior. Então, ele tem que ter uma pena não superior, o crime não pode ter gravidade e ele tem que ser primário. Porque também, outro dia, a OAB perguntou o seguinte, se um crime de roubo, né, o sujeito foi apenado no roubo simples em 4 anos e ele era primário, e a OAB perguntava se era possível substituir. Veja só, primeiro requisito, preencho. Terceiro requisito, preencho, mas o segundo não preencho. Então, não falo em substituição, perfeito? Eu só falo em substituição se eu acumular os requisitos do 44, perfeito? Professora, para a gente fechar, parágrafo terceiro diz assim, sabe aquele reincidente, aliás, sabe aquele primário que eu tô falando que ele tem que ser lá no começo? Esse primário é um primário mais ou menos. Por quê, professora? Porque ele fala assim, ó, se o sujeito é reincidente, mas não é específico, ou seja, pelo mesmo crime, o juiz poderá analisar as circunstâncias de cada caso, analisar se ele vai poder receber uma substituição, ainda que ele seja reincidente. Então, a OAB trouxe uma seguinte pergunta. Ela dizia assim, ó, o sujeito cometeu um crime de roubo, depois cometeu um crime de furto, eu não sei se era receptação. Aí o juiz entendeu que, diante das condições favoráveis, era recomendável, ainda que ele fosse reincidente, a reincidência não se operava pela prática do mesmo crime, de modo que, excepcionalmente, o parágrafo 3º autorizava, sim, a sua substituição, perfeito? Então, nós falamos sobre as espécies das penas. Eu vou esperar vocês para a nossa próxima aula, para nós tratarmos
a respeito dos benefícios que serão dados ao sujeito, ao reeducando que estará em cumprimento de pena, ok? Eu espero vocês, até já!